A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que está chegando nosso Festival de Caldos da Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, 133, Rua da Praça do bairro Benfica. Então, dia 19, sábado, de 18 às 20 horas, consumo no local. Canjiquinha, vaca atolada, feijão amigo. Venha para cá prestigiar o nosso evento. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estaremos juntos aí no Festival de Caldos, sábado, dia 19. Bom demais, hein? Vamos mais uma vez para o programa O Espiritismo está no ar, estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre simplicidade. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32 99932 7758, é o WhatsApp da Rádio Clube FM. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Meu WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. O pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanca as trevas de espírito, o dinheiro protege-lhe a expansão. A veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo. Caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. Dinheiro, na estrutura social, é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida, e parando, acelera a morte. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre simplicidade. Na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza de seus corações. Efésios 4, versículos 17 e 18. A vida de muitas criaturas, além de desvitalizada, é circunstanciada por miudezas desperdiçadas com detalhes desnecessários. Realmente, são tantas futilidades, tantas coisas que nós carregamos na nossa bagagem, né? Fica às vezes muito pesada por coisas banais, que não faz sentido algum. A simplicidade traria enormes benefícios para elas, tirando-as do cativeiro dos valores estabelecidos pelas convenções arbitrárias, clareando-lhes a visão, trazendo-lhes mais leveza, tranquilidade existencial. São fórmulas, que as pessoas estipulam ao longo dos séculos, dos tempos, essas fórmulas meramente humanas, de status social, e as pessoas vão se prendendo a isso e
viram prisioneiros de um sistema que não foi criado por Deus. A simplicidade é o que soma para a felicidade, porque ser feliz está na simplicidade da vida. À medida que novos elementos se somam aos bens físicos e intelectuais já adquiridos, passamos a alimentar a compulsão de armazenar ainda mais coisas, levando-nos a agir em função de uma suposta vantagem imediata, sem analisar as utilidades e consequências futuras dessa prática. As pessoas ficam amelhando recursos financeiros, materiais, né? Eu já falei em outros programas, a pessoa compra uma casa que é outra de campo, que é outra na praia, e é um carro para os filhos, um para cada filho, um para a esposa, um para ele não está satisfeito, quer mais um, e assim sucessivamente, não se contentam em nada com o que tem. E depois ainda deixa um problema sério para as famílias, porque quanto mais dinheiro, mais problemas de divisões depois dos inventários, lutas arbitrárias, algumas culminando até em assassinatos, infelizmente, né? Pelo poder, pelo brilho do ouro temporal. E o espírito lá na erraticidade vai se encontrar com remorso, né? Com as coisas perecíveis que ele lutou, ao invés de brilhar o seu lado positivo, que é a elevação moral, valores deixados por Jesus Cristo. Isso não quer dizer que as pessoas não possam lutar para ter uma vida melhor, não é assim. Eu estou falando que não devemos fazer disso um bezerro de ouro. Muitos indivíduos equivocadamente associam simplicidade com pobreza, mas existe uma diferença fundamental. Não confunda assim, humildade com pobreza, com miséria. Completamente diferente. Ser simples, ser humilde, às vezes você encontra pessoas da alta sociedade aí, mesmo com os status temporais, não se deixam ou não se vendem por isso. São pessoas que, se você não comentar o que ela possui, ela jamais vai dizer que tem algo material. Então a simplicidade é uma ação da vida, tanto do rico como do pobre, enquanto que a pobreza é por si só a privação de valores morais, intelectuais e espirituais de um indivíduo, e não necessariamente a falta de recursos materiais para a sua subsistência. Pois é, quantas pessoas aquinhoadas, riquíssimas, são pobres, miseráveis, pobres de tudo, né? De valores morais. Quando nos livramos de tudo que é inútil e secundário, passamos a tomar consciência do que verdadeiramente temos e do que precisamos. Abrir mão dos trastes de informações desnecessárias e de objetos em discurso exercita o desapego e facilita-nos a liberação dos ecos do passado. A partir disso, somam-se novas concepções, as velhas mágoas, as culpas, os ressentimentos, os conflitos se dissipam, habilitando-nos a viver plenamente o momento presente. Então, nós causamos as nossas dores, os nossos infortúnios com as nossas maneiras de ver a vida e de agir. Os homens simples se comunicam com sabedoria e humildade, enquanto que os complicados falam com presunção e pedantismo, são enfadonhos e prolixos, porque estão repletos de ideias ultrapassadas, contam e recontam seus discursos e mesmo assim parecem não dizer absolutamente nada. A simplicidade da alma induz o indivíduo a se expressar com clareza, segurança e objetividade, capaz de elaborar ideias de forma lógica, coerente e harmoniosa. Tais pessoas resumem tudo o que querem dizer por meio de expressões sintéticas. Quem se apartou da simplicidade vive na fatalidade dos seus pensamentos, com entendimento enebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância. Olha só, então a pessoa vive num mundo de ignorância, praticamente total, dos valores morais. Por isso, colecionam coisas neuroticamente, acreditando numa ilusória segurança, mas esquecendo que não podem encontrá-la fora de si mesmo, muito menos por trás de um amontoado de conceitos, informações e acessórios que pertencem
sem serventia. O príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, ensinava: se você não conseguir em si mesmo, onde irá buscar? A felicidade está dentro de cada um de nós, não está no cônjuge, no outro. Eu só vou ser feliz se eu conquistar aquela mulher, se eu conquistar aquele rapaz, se eu conquistar bens materiais. Não, a felicidade está dentro de você. Você pode ter tudo isso e ser infeliz. Muitas coisas no mundo da erudição é tida como formação cultural, quando na verdade nada mais é do que entulho intelectual. Aquele que ignora seu nível de necessidade legítimo, determinado por sua realidade profunda, vive sobrecarregado pelo peso de repressão sociocultural e distancia-se da simplicidade e perde a própria identidade. Então pensemos nisso, meus queridos irmãos, porque a vida na Terra ela é muito curta para se prender por coisas banais. Muitas vezes, nossas agendas internas se abarrotam e entram em colapso com nossos ritmos interiores. Sentimos-nos exauridos porque estamos fora de sintonia com a simplicidade. Abrir mão de posses desnecessárias é ir ao encontro de uma vida pacífica e harmoniosa. Com o propósito de despertar em nós o reino dos céus, Jesus Cristo contou a parábola do joio e do trigo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Os filhos do reino são todos aqueles que estão ligados, não alienados na vida de Deus. Os filhos do maligno representam os que estão com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus. São o joio, quer dizer, o diabo, do grego diabolos, que significa literalmente o que separa, o que desune. O joio pode ser um entrave que nos está impedindo de viver e pensar por nós mesmos em termos gerais e críticos, de dirigir nossa conduta conforme julgarmos correta, de sermos independentes para definirmos o que é bom e o mal, sem seguir fórmulas sociais, de deixar de ser escravos das crenças inadequadas que absorvemos nas múltiplas e sucessivas encarnações, de modo inconsciente ou não. Muitas criaturas se abarrotam impensadamente das instruções obtidas nos jornais, na televisão, nas salas de aulas, nos livros, como sendo verdades absolutas. Essas informações podem muito nos ajudar, desde que não as elejamos como a verdade. A verdade não está na conceituação das palavras ou textos que lemos, mas nas experiências que podemos ter com ela e a partir dela. As vozes inspirativas da alma são providas de síntese e simplicidade que a vida providencial murmura em nossa intimidade. A simplicidade consiste em não ficar distante do que é natural e espontâneo, uma vez que aqueles que se afastam dela ficam com entendimento entenebrecido e alienados da vida de Deus. Nossos mais urgentes compromissos é com a nossa harmonia interior, paz de espírito. Falamos de compromisso verdadeiro. A única forma que temos para auxiliar alguém de modo efetivo e apropriado é mantermos equilíbrio no ato da ajuda, ou seja, estabilidade mental, emocional e espiritual. A crença inadequada chamada amor salvacionista e o impulso desmedido de querer resolver desesperadamente os problemas alheios são o início da nossa perda de equilíbrio. Antes de auxiliar os outros, precisamos primeiro aprender a tomar conta de nós. Se estamos com o coração e a mente sobrecarregados, somos ineficazes para prestar uma real assistência. Sem serenidade de alma, somos míopes espirituais. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. A cegueira íntima não nos permite ver com clareza os limites da verdadeira ajuda. Muitas vezes invadimos a individualidade alheia, impedindo que as criaturas façam suas próprias escolhas, esquecidos de que a decisão delas, diante das dificuldades, é proporcional ao seu grau de compreensão. Ninguém deve escolher ou decidir por ninguém. Por desconhecermos o caminho de aprendizado que Deus reservou para cada um,
é que subestimamos a capacidade dos outros de solucionar as suas dificuldades. Devemos respeitar a alteridade, que faz parte da diversidade natural da condição humana, não apenas em nós, mas neles também. Nas práticas do bem comum, o mais importante não é curar, e sim ensinar o doente a conviver com a enfermidade até a sua autocura. Convém repetir, nosso verdadeiro compromisso é com a nossa serenidade íntima. A partir dela, será possível ver tudo com nitidez e realizar com moderação. A paz de espírito nos leva à virtude de permanecer na medida exata, proporcionando-nos uma coletânea de ideias e pensamentos que nos facilita encontrar soluções harmoniosas para os conflitos interiores e, por consequência, para os exteriores. Depois disto, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31, falaremos sobre o medo. O medo pode ser definido como um estado psíquico de inquietação constante, agitação ou impaciência diante de um perigo real ou imaginário. O medo racional é saudável e necessário em nossa vida. Ele nos protege de nossa impulsividade e de nossos atos irrefletidos. No entanto, quando o medo é patológico, torna-se destrutivo e tem como resultado a imobilidade de nossas forças mais íntimas. Em alguns sintomas emocionais de temores que nos complicam a existência. Agitação mental, que é a incapacidade de relaxar e silenciar internamente, sendo preciso reler a mesma página diversas vezes. Pessimismo e insegurança, hesitação pertinaz em face não só das grandes, como também das pequenas decisões existenciais. Dissociação mental, esquecimento constante das coisas mais naturais e simples do cotidiano. Agressividade exagerada, que é a irritação contínua com tendência a atacar gratuitamente os outros, com ofensas e insultos. Vulnerabilidade, que é a sensação frequente de melancolia, com choro fácil e atmosfera de perseguição contumaz. Tem o comportamento compulsivo, que é o uso de atos ritualísticos propensos ao perfeccionismo, início de várias atividades ao mesmo tempo, sem término de nenhuma. Tem a aura de fracasso, que é a desculpa por qualquer coisa e sentimento de humilhação constante na frente dos outros. Falta de motivação, crise de perda de interesse pela vida, sensação de desânimo, mente exaurida, isolação de vida social. A criatura só executa o que é estritamente necessário para a sua manutenção diária. Não podemos afirmar que todos esses sintomas estão relacionados apenas com o medo, mas quando algum deles ocorrer, é necessário estarmos alerta, pois o medo pode estar servindo de base às nossas emoções e atitudes perante a vida. No Espiritismo, encontramos as ferramentas essenciais e as técnicas sensatas para utilizar o medo na proporção certa e apropriada diante de cada fato ou acontecimento que tivermos de enfrentar. O temor pode ser um ácido que vem a consumir desnecessariamente nossas energias vitais. Entretanto, não podemos esquecer que, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. As palavras de Pedro sobre os ensinos de Jesus, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados, leva-nos a profundas reflexões a respeito do amor e do sofrimento. Sofrer por sofrer não significa crescimento e evolução, visto que a única função da dor em nossa existência é despertar-nos para o amor, capacidade inerente a todo ser humano. Por isso, o amor cobre uma multidão de pecados. Dificuldades ou pesares são desafios para que aprendamos a tomar decisões e a encontrar soluções, tornando-nos, em consequência, fortes e seguros. O que chamamos de problemas na Terra são simplesmente lições não aprendidas, isto é, tarefas que precisamos repetir porque ainda não conseguimos internalizá-las. Quaisquer que sejam os fatos ou situações que vivenciamos, são eles recados da vida para o nosso crescimento interior. O mal aparente é um bem irrevelado, não entendido, em função de nossa miopia espiritual.
Não devemos culpar o mundo ou as pessoas, nem mesmo nos justificar inventando desculpas para nossas dores. Na verdade, diante de toda e qualquer aflição, precisamos utilizar discernimento, avaliar a situação e, a partir disso, transformá-la em aprendizagem. Sofrimento é o resultado de atos e atitudes alicerçados em concepções precipitadas ou equivocadas que adquirimos nesta ou em outras vidas e que continuamos a perpetuar de modo consciente ou não em nosso cotidiano. Se sofrermos sem tomar consciência das verdadeiras raízes que geram o tormento, ficaremos presos num ciclo perverso e destrutivo. Ao percebermos o porquê de nossas dores, nos sentimos mais despertos e equilibrados, passando a usufruir a alegria de reconhecer o que precisamos mudar em nós mesmos. Perante a amargura, devemos indagar: que mensagem oculta a vida está me enviando através da dor? Quais são os atos ou atitudes que me levam a esses acontecimentos negativos? Como transformar esses fardos em crescimento interior? A sabedoria perfeita não nos cobra nem nos pune, quer apenas que aprendamos a amar. Ela nos exercita, habilita e instrui para o amor. Para crescer, não precisamos fazer culto ao sofrimento, mas ficar atento às crenças, comportamentos e valores que nos trazem alegria e bem-estar, ou infelicidade e desgosto. Os fatos e acontecimentos por si sós não nos criam felicidade ou desprazer. A questão está na nossa forma de ver ou no nosso modo como reagimos a eles. As circunstâncias que vivemos no dia a dia são resultado da forma de desejar, estimar, esperar, amar, acreditar, respeitar, agir, pensar. Enfim, os valores que fazem parte de nossa mentalidade. Somente seremos felizes quando conseguirmos entender a nossa primordial missão terrena. Fomos criados para amar e ser amados. Pode ser que, em muitas ocasiões, não possamos escolher as situações e ocorrências externas de nossa vida, mas, com certeza, sempre poderemos optar pela única maneira sensata de enfrentá-las: com amor. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus, capítulo 12, versículos 48 a 50. Criou-se em torno da função dos pais tantas expectativas e paradigmas que eles deixaram de ser simplesmente homens e mulheres e passaram a ser criaturas idealizadas. Há uma grande diferença entre ser pessoa e ser função. Aliás, ser é verdadeiro e concreto, enquanto que função é passageira e temporal. Obviamente, quem não é mãe ou pai biológico sempre o será. No entanto, sua função termina com o desenvolvimento e a maturidade dos filhos. Todavia, há adultos que, consciente ou inconscientemente, para não perderem jamais o seu papel social de educador e protetor, preferem ver os filhos, embora crescidos, infantilizados. No reino animal, vemos claramente o casal estimular os filhotes a serem independentes, ajudando-os a assumir a própria vida. Aves marinhas que fazem ninhos em altíssimos rochedos, quando percebem que suas crias estão aptas a voar, empurram-nas com o bico, lançando-as das alturas, sem a preocupação de que vão voar ou não, pois confiam nos instintos criados pela natureza. Não nos esqueçamos de que também somos natureza, porquanto temos forças instintivas que não podemos subestimar. Há técnicas impulsivas e automáticas em todos os seres humanos, utilizadas inconscientemente pelas crianças para se libertarem do domínio dos adultos. Técnicas essas que as levam à humanização dos pais. Consistem em reelaborar e transformar crenças incutidas na infância relativas ao atributo supostamente divinos ou à idolatria dos pais. De repente, os adultos começam a ser vistos não mais como deuses, e sim como criaturas comuns. Deixam de ser perfeitos e puros
e passam a ser observados em suas fraquezas, erros, injustiças, sexualidade, desacertos e outras tantas características humanas. Essa humanização muitas vezes não é bem recebida pelo casal. Eles se veem inseguros, desprestigiados, receando perder a afeição, obediência e respeito das crianças. Em vista disso, podemos compreender perfeitamente os significados da palavra de Jesus Cristo, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Portanto, os verbos ser e estar deverão fazer parte de nossas constantes indagações, para que possamos nos identificar ou desidentificar com pessoas, posições, lugares e situações, promovendo assim o exercício benéfico do desapego e da individualização. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Mulher e dedicação. Em uma de suas mais famosas canções, o ex-Beatle John Lennon cantou a opressão que vitimava mulheres em todo o mundo. Lennon foi assassinado em 1980. Mas suas palavras ainda são atuais nesses dias em que vivemos. No Brasil, na Arábia ou na Índia, na antiguidade ou nas metrópoles de hoje. Em todas as épocas e povos, a mulher sempre teve sua posição atormentada pelas dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. Esforça-se, rompe barreiras, mas continua assombrada por um certo desprezo, nascido da aparente fragilidade que carrega. Em alguns locais, o estigma é forte, bem visível, e oprime, fere, humilha. Em outros, a vida parece um pesadelo com a violência que assusta, com o terror que espalha. Basta ligar a TV ou abrir jornais e revistas para ter notícias dos abusos impostos às mulheres. Vilipendiadas, desrespeitadas, caladas à força, elas prosseguem. Carregam famílias, assumem tarefas, adoçam os dias com o mel que só um coração delicado pode oferecer. Mesmo nos países em que é valorizada, facilmente se percebe um certo desrespeito, um preconceito camuflado em piadas e risos irônicos. Sem falar nos salários mais baixos, nas avaliações que consideram mais o corpo que a inteligência. Ou você nunca notou? Por toda parte em que se vai, basta abrir os olhos e ver as mulheres assinaladas pelo signo da generosidade. Por mais que trabalhem, sejam bem-sucedidas, realizadas, o selo feminino é o da dedicação que não conhece limites. Quer prova disso? Observe as mães e esposas de atletas e artistas. Quem, na maioria das vezes, os estimula, torce, sacrifica as horas? Quem está invariavelmente ao lado deles quando ninguém quer sonhar junto? Quem sempre acredita? E os filhos deficientes? Você já percebeu a presença materna ali ao lado? Onipresente, forte, protetora? Todos os estudos na área de deficiência física ou mental revelam que a figura materna, na maioria dos casos, é quem apoia o filho e vai em busca de alternativas, terapias, equipamentos, médicos. Mão estendida, voz cariciosa, presença constante. Mães, irmãs, avós, esposas, namoradas. Sempre ao lado de mãos dadas, com brilho nos olhos e força nos braços. Tanta dedicação muitas vezes tem um preço caro demais. A mulher acostuma-se ao sacrifício o tempo inteiro e fica invisível. Passa a fazer parte da paisagem. Ninguém lembra de agradecer, acarinhar, sorrir de volta. Mas quem disse que ela se abate? Mulher é entidade forte, cheia de graça e de poder, capaz de fazer nascer borboletas, capaz de fazer brilhar o sol. Se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na terra, não podemos esquecer de identificar na mulher o anjo da esperança, ternura e amor. A missão feminina é espinhosa.
Mas, efetivamente, só a mulher tem bastante poder para transformar os espinhos em flores. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez, Senhor, agradecemos pela oportunidade sublime de trabalho do bem durante esses anos, divulgando a sua sábia doutrina, levando o consolo lenitivo aos nossos irmãos, sempre sintonizados com a nossa emissora. Pedimos a paz para todos, para o mundo, que tenhamos dias melhores sobre a terra, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje. Com você estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.